Meus irmãos e minhas irmãs, chego aqui diante de vocês nesse final de manhã de domingo com o coração transbordando de gratidão. Aleluia! Gratidão a Deus que cuida de nós mesmo em meio à pandemia. Amém. Gratidão a Deus que cuida da gente ao longo dos anos na caminhada, mesmo quando estamos servindo a Ele no interior de uma floresta, a floresta amazônica. Chego aqui com muita gratidão no coração pela 8ª Igreja, pelo conselho missionário, por todos os irmãos, pela longa caminhada com a gente nas trilhas da floresta amazônica, ao longo de 15 anos, servindo a Deus ali. Como os irmãos sabem, nós estamos aí fechando esse ciclo ministerial de 15 anos. E estamos fechando com profunda gratidão a Deus. Saímos de São Gabriel da Cachoeira no dia 29 de novembro, com os corações partidos e divididos, com a tristeza de deixar para trás filhos na fé, amigos, gente querida, amizades profundas que construímos ali, com a tristeza de deixar para trás o lugar em si que nós aprendemos a amar, as culturas, os povos, e com a alegria de olhar para trás e permitir que o Senhor, na sua soberania, poderia ter enviado qualquer pessoa para aquele lugar. E ter feito, através dessa pessoa, 3 vezes mais do que Ele fez através de nós. Mas Ele nos deu o privilégio. Nos deu o privilégio de servi-lo ali durante 15 anos. E o Senhor nos deu o privilégio de ter a 8ª Igreja como nossa igreja enviadora, mantenedora, pastora, caminhando com a gente do início até o apagar das luzes. E nós tivemos a profunda alegria e gratidão de receber ali nos últimos dias o pastor Adelk, o presbítero Gessé, não sei se o presbítero Fabrício está aqui. Opa, está bem ali? Vai, Fabrício. Irmãos, esses queridos foram enviados pelo conselho para o ato de consagração dos 3 primeiros líderes da igreja Iurupidé, mas nós não tínhamos entendido nas entrelinhas da providência do Eterno que de fato eles estariam ali para algo além. Eles estavam ali para nos acolher naquele momento que, confesso para os irmãos, foi de pancadaria para o nosso coração. Porque deixamos a Amazônia ou o Amazonas não como aquele missionário que não aguenta mais e tem que ir embora, o que não é pecado, às vezes chega a esse ponto. Mas deixamos como quem está saindo por entender é o tempo e a direção de Deus, porque o nosso coração ficou ali com laços profundos naquela região. E saímos trazendo dali, filhos daquela terra, nossos 2 filhos, Maria Elisa e Micael. E o Senhor nos acrescentou, e nós não temos como pagar, não temos como retribuir por esses presentes que Deus nos deu. E a única coisa que nos resta foi partir com profunda gratidão pela bondade de Deus. Mudamos para São Paulo, aí agora no início de dezembro, temos um novo desafio. Você pode esperar um pouquinho aí, da projeção da tela? Temos um novo desafio, iniciando agora um novo ciclo ministerial, de servir a Deus, não exatamente em São Paulo, mas a partir de São Paulo, numa função junto à nossa agência presbiteriana de missões transculturais, na área de coordenação de projetos. Vamos continuar fazendo o que fazíamos na Amazônia. Lá, além de servir a Deus entre os irmãos de Iurupidé, com o povo, com a evangelização, com a igreja, com o projeto social, nos últimos 8 anos, Deus nos deu o privilégio de poder coordenar a equipe Emanagé. E o que nós fazíamos na coordenação da equipe Emanagé, nós vamos fazer agora na PMT, junto aos irmãos, aos muitos missionários que servem a Deus através da PMT, que é a área de coordenação, orientação de candidatos. Hoje são mais de 220 candidatos esperando direcionamento para ir a campus, acompanhamento, avaliação, monitoramento dos ministérios que já estão em andamento. São mais de 230 missionários em 44 países, prestação e a orientação acerca de consultoria nas áreas de linguística, antropologia e plantio de igreja, e um auxílio aos irmãos da diretoria na reflexão estratégica global, para onde enviar, quais as maiores necessidades, o que é necessário e assim por diante. É um desafio maior do que a gente, mas
aceitamos aí nos meses da pandemia, orando, ouvindo conselho, conversando com os nossos irmãos, líderes, aceitamos na certeza de que o Deus que não precisa de nós, mas que ainda assim nos dá o privilégio de servi-lo, Ele há de nos conduzir por esse caminho que não sabemos exatamente como será, mas sabemos que o Deus que traçou esse caminho nos conduzirá por ele. Queremos convidar os irmãos a continuar caminhando conosco, especialmente em oração, nos apoiando. Vamos estar mais próximos daqui, provavelmente vamos estar aqui mais vezes, mas queremos continuar caminhando, tendo a oitava junto conosco, nesse novo desafio que o Senhor colocou na nossa frente e há de nos conduzir por ele. Chego aqui entre os irmãos também com gratidão pelo cuidado de Deus ao longo desse ano. Lá no interior do Amazonas, a pandemia chegou já no mês de março, em mês de abril, chegou em São Gabriel, e quando ainda não havia chegado em muitas cidades do interior de Minas, já havia chegado nas últimas aldeias daquela região, nas fronteiras com a Colômbia, dentre elas, entre os Yurupidé. E quando todos nós esperávamos uma tragédia humanitária, por entender que os indígenas são mais vulneráveis a doenças respiratórias e assim por diante, algo que até agora ninguém sabe explicar aconteceu. De fato, o índice ou a taxa de letalidade entre eles e até o índice de agravamento de internação foi baixíssima, comparada com a taxa da população geral. O Senhor tem guardado os indígenas daquela região. Os irmãos de Yurupidé, basicamente em todas as aldeias, em todas as famílias, teve casos positivados, mas nenhum falecimento, sequer nenhuma internação. Louvado seja Deus. Nossa equipe missionária também foi atingida. Os primeiros foi o pastor Ronaldo e a Rossana em Manaus, ainda no mês de abril, foram os que mais sofreram. Depois deles, quase todos da equipe missionária, somos 48 missionários, agora quase todos ou teve sintomas ou fez o teste e positivou. Alguns sofreram mais, uns sofreram menos, outros não sofreram nada. Mas o fato é que todos nós estamos vivos para contar a história. Louvado seja Deus. Mas o que nós vimos ao longo desse ano, dentre muitas outras coisas, foi a fragilidade humana colocada de forma exposta diante dos nossos olhos como na luz do sol. Um vírus microscópio que surgiu como se do nada e rapidamente saiu de um lado do planeta e se espalhou por todo o planeta rapidamente, mostrando quão frágeis nós somos enquanto pessoas, enquanto seres humanos, mostrando a fragilidade do nosso corpo, mostrando quão é inseguro os processos de cuidado, de proteção, de restrições e assim por diante, e mostrando que de fato, nós não conseguimos cuidar de nós mesmos. Nós não conseguimos cuidar da nossa própria vida. Nós precisamos de alguém mais forte do que nós, que cuide da gente, cuide da nossa família, que cuide da nossa própria caminhada. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Essa pandemia, dentre muitas outras coisas, trouxe à tona o sentimento de insegurança de muitos. A mídia por todo lado, em todo tempo, trazendo más notícias. E quando a fatalidade começa a se aproximar da gente, sair das telas, e começa a se aproximar da nossa casa, da nossa família, de alguém que é conhecido do amigo, de repente bate na nossa porta, então o sentimento de insegurança, de medo, de vulnerabilidade, às vezes invade a nossa alma. E ouvimos tanto falar de morte ao longo desse ano, que às vezes até mesmo nós, crentes em Cristo Jesus, que cremos na eternidade com Deus, que cremos no pós-morte com Cristo, que cremos na salvação eterna da alma, muitas vezes nós mesmos fomos tomados por medo da morte, por medo do sofrimento. A insegurança bateu em nossa porta. É claro que eu também não quero morrer. Não quero morrer e não quero sofrer. Mas é preciso resgatar a esperança do nosso coração, de que em vida ou em morte, nós pertencemos a Cristo, de que no dia bom ou no dia mau, nós estamos nas mãos do Cordeiro Jesus, e é Ele quem cuida de nós, e é Ele quem nos conduz pelos caminhos que Ele mesmo traçou, e por isso nele
podemos descansar a alma, mesmo no meio de uma pandemia, mesmo no dia mau. Agora sim, bacana, você pode colocar aí, por favor? Não vou pregar sobre esse texto, mas esse texto de 1 Coríntios 15, 19, ele esteve latejando na minha alma ao longo de todo esse ano. Quando Paulo, escrevendo para os irmãos da cidade de Corinto, e aquela igreja que tinha muitos problemas e incompreensões acerca das Escrituras, e distorções em outras áreas, Paulo dedica todo o capítulo 15 da sua primeira carta para falar acerca do pós-morte, do pós-vir, da ressurreição, porque havia incompreensões desse assunto ali naquela igreja. E o versículo 19 dessa carta, desse capítulo, ele tem um valor especial para a minha alma, ganhou um valor especial para a minha alma nesse tempo de pandemia. Vamos ler juntos esse texto? Se a nossa... Vamos ler de novo, um pouquinho mais animados? Olha que coisa interessante. Paulo está falando de esperança, e de esperança em Cristo. Mas ele está dizendo que, mesmo nós sendo crentes em Cristo Jesus, mesmo sendo batizados e sendo pessoas comprometidas com o Senhor, e tendo esperança em Cristo, se a nossa esperança em Cristo estiver limitada apenas a esta vida, ainda assim nós seremos as pessoas mais infelizes deste mundo. Paulo está dizendo que é possível ser crente com esperança, é possível ser crente com esperança em Cristo e ainda assim ser infeliz. Paulo está dizendo que mesmo se você é crente, tem esperança em Cristo, mas essa esperança sua em Cristo está limitada às coisas dessa curta existência. Se a sua esperança em Cristo está limitada em receber apenas as bênçãos de Cristo para esta vida, se a sua esperança em Cristo é apenas em você não ser infectado pelo vírus, se a sua esperança em Cristo é apenas em você ser curado da enfermidade, se a sua esperança em Cristo é de apenas nenhum dos seus entes queridos ser levado para a eternidade, se a sua esperança em Cristo é apenas em obter solução para os problemas da sua família, se a sua esperança em Cristo é apenas conseguir prosperidade financeira, se a sua esperança em Cristo é apenas para solucionar os problemas do seu casamento, se a sua esperança em Cristo está limitada nas coisas desta terra, ainda assim, mesmo sendo crente, você vai ser a pessoa infeliz e a mais infeliz deste mundo. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a nossa esperança em Cristo não pode estar limitada. Não é que não devamos ter esperança nas bênçãos de Cristo, é lógico que devemos ter. É lógico que tudo que eu mencionei aqui são esperanças, desejos legítimos, aos quais nós podemos buscar em Cristo, até porque Cristo tem para nos dar. Porém, a nossa esperança não pode estar limitada nas coisas desta vida, porque a felicidade verdadeira é termos esperança no porvir. Agora sim, eu queria que você, deixa por favor esse versículo projetado aí bacana. Volte comigo em Mateus capítulo 24. Eu gostaria de trazer uma palavra de esperança para o seu coração nessa manhã, te lembrando do porvir, do desfecho da história, para onde nós estamos caminhando, a volta gloriosa de Cristo Jesus, conforme o seu sermão profético, em Mateus capítulo 24, versículo 25, porque é a volta de Cristo que deve encher de fato o nosso coração de esperança, e essa esperança no que há de vir, depois de baixar a cortina dessa existência, é essa esperança que nos traz a verdadeira felicidade. Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 5 e os capítulos próximos é o famoso Sermão do Monte. Capítulo 24, capítulo 25 é o famoso sermão profético de Cristo. O capítulo 24, de fato, é a continuidade da conclusão do capítulo 23. Capítulo 23, versículo 39, termina dizendo assim: pois eu lhes afirmo, Jesus, desde agora não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor.
Jesus termina o capítulo 23 fazendo uma gloriosa afirmação: eu voltarei. Ele está caminhando para o fim daquela trajetória terrena. Ele está caminhando para a crucificação. Mas antes disso, ele faz uma gloriosa afirmação para introjetar esperança no coração dos discípulos: eu voltarei. A cruz não será o fim, o túmulo não será o desfecho final, eu voltarei. E assim entra o capítulo 24, versículo 3, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. O tema aqui é a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus e o fim dos tempos. Interessante que as Escrituras Sagradas colocam num pacote só. Algumas correntes teológicas dividem a vinda de Jesus em 2, 3, 2,5, 1,5 e assim por diante. Mas, na minha compreensão, o texto sagrado coloca em um único pacote. O fim dos tempos e a segunda vinda de Cristo é a mesma coisa. Jesus faz a afirmação no final do versículo do capítulo 23, e os discípulos fazem uma pergunta partindo do pressuposto de que eles criam nesta verdade santa e eterna, que Jesus, ele vai voltar, ele virá uma segunda vez. As Escrituras Sagradas, elas afirmam que Jesus virá outra vez, que nós não estamos aqui caminhando para o nada, nós estamos caminhando para um desfecho glorioso da narrativa bíblica, da história cristã, e esse desfecho glorioso é a segunda vinda de Cristo Jesus. Voltamos para o Antigo Testamento e os profetas, eles falam vastamente acerca da segunda vinda de Cristo. Os profetas do Antigo Testamento, eles falam mais da segunda vinda de Cristo do que da primeira, sabia disso? E essa é uma das razões pelas quais os judeus não conseguiram, muitos deles, compreender e entender a primeira vinda de Cristo de forma humilde. O Messias nascendo numa manjedoura. Porque o que lhes chamava mais atenção nas profecias veterotestamentárias eram aquelas profecias acerca do grandioso e glorioso dia do Senhor, quando o Messias viria com poder e glória e libertaria o seu povo do jugo dos romanos. Assim eles pensavam. Quando o Messias viria e estabeleceria o seu reino eterno aqui na terra, os profetas estavam falando da segunda vinda de Cristo. Os judeus não entenderam isso, e aí quando Jesus vem, um menino que nasce numa manjedoura de Belém, criado entre os pobres da Galileia, eles não conseguiam entender, porque o cenário cinematográfico que eles tinham em mente não era aquele, era um cenário glorioso, era a segunda vinda de Cristo, porque os profetas do Antigo Testamento falaram mais acerca da segunda vinda de Cristo do que acerca da primeira. Chegamos no Novo Testamento e vemos o próprio Jesus afirmando em muitas vezes, em vários lugares, que ele voltaria. Talvez um texto mais singelo e conhecido é João 14, que a gente não percebe às vezes, mas ali tem a gloriosa promessa de Cristo de voltar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, ou seja, se não tivesse muita morada, eu já teria dito. Mas eu vou preparar um lugar. E quando esse lugar estiver preparado, eu vou voltar. E eu levarei vocês para mim mesmo. Para onde eu estiver, vocês estarem comigo. Promessa de Cristo. O próprio Cristo promete que ele vai voltar. Os anjos, na ascensão de Cristo, fazem essa mesma promessa. Os discípulos estão atônitos quando Jesus sobe na nuvem para a glória. E os anjos se colocam ao lado deles em Atos capítulo 1. Ele diz: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, ele voltará da mesma forma que vocês estão vendo ele subir. Da forma como os discípulos viram com os olhos nus Jesus de forma pessoal e corporal sendo elevado para os céus, a promessa bíblica é que nós veremos com os olhos nus de forma corporal o Cristo glorioso descendo das alturas para nos encontrar. Promessa. Os apóstolos reafirmaram essa bendita promessa da volta de Cristo. Dos 27 livros do Novo Testamento, apenas três não fala da segunda volta de Cristo, que é Filemão, 2 e 3 João.
Todos os demais falam da volta de Cristo. E Paulo, em particular, como em Tessalonicenses, ele diz: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus. Promessa bíblica. Nós podemos crer que nós não estamos caminhando para o acaso, nós não estamos caminhando para um fim incerto da história humana, nós estamos caminhando para um fim já traçado, para um capítulo que já foi escrito e que está sendo aos poucos revelado, e nós temos apenas algumas cenas desse capítulo, mas chegará o momento em que nós encontraremos com o nosso glorioso Jesus. É para lá que nós estamos caminhando. Em resposta a essa pergunta dos discípulos, Jesus responde, versículo 4. Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome. E ele começa a falar dos sinais que vão acontecer antes da sua segunda vinda. Muitos virão em meu nome, diz ele, versículo 6. Vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras. Versículo 7, haverá fome, terremotos. Aliás, quando Lucas faz esse relato, lá no capítulo 21, ele acrescenta um detalhe que não tem aqui em Mateus. Capítulo 21, 11, ele diz assim: haverá terremotos, epidemias e fome. As traduções mais antigas falam às vezes de peste ou de pestilência. Eu estou aqui com a versão nova atualizada, Nova Almeida atualizada. As traduções mais novas, mais recentes, falam de epidemia. Nós fomos pegos de surpresa por essa grande epidemia. E em vários momentos da história a humanidade foi tomada de surpresa por pandemias. Mas o fato que não é nada novo, já está profetizado pelo próprio Cristo. Não é surpresa, ia se cumprir, vai se cumprir. Ele diz que haverá então terremotos, epidemias e fome. Meus irmãos, no mês de março, eu estava na aldeia dos Irrupidé, antes da cortina da pandemia baixar, primeira viagem do ano, e estava ali sentado numa tarde de domingo, com os 3 líderes da igreja que foram consagrados agora em novembro. Estava exatamente conversando com eles sobre liderança cristã, e estávamos na escola. Os irmãos lá viram o que é escola, quando eu falo escola, né? Assim, enfim, sentado, tinha uma mesa entre nós, e tinha uma panela em cima daquela mesa, uma panela vazia. Enquanto a gente conversava, de repente veio um ruído. Eu nunca tinha visto, nem ouvido, nem sentido, não sei como é que se fala, passado por um terremoto. E veio um ruído, eu pensei que era um helicóptero se aproximando, e fiquei olhando, não era um helicóptero, e aquele ruído se transformou numa vibração que dava a impressão, estava saindo da floresta em direção a nós, passou debaixo dos meus pés e foi para a aldeia fora. A terra tremeu, a panela balançou sobre a mesa. Eu ouvi, eu senti e eu vi o efeito de um terremoto, a panela balançando, sacudindo em cima da mesa diante dos meus olhos. E o irmão Américo, que é o presbítero Américo agora, que é o ancião da igreja das aldeias de Irrupidé, o Américo também, eles também, os de Irrupidé, nunca tinham visto um terremoto, e foram pegos de surpresa como eu, e achei tão interessante que a reação intuitiva do Américo foi levantar rapidamente, e ele começou a gritar, como se tivesse passado debaixo dos nossos pés, ele começou a gritar para a aldeia: Jesus, Jesus, Jesus. O susto que ele tomou saiu do coração dele sem pensar: Jesus. Palavra de Deus se cumprindo. Palavra de Deus se cumprindo. Versículo 12 diz: e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Os apóstolos falam sobre isso, e Jesus fala mais sobre isso em outros lugares. A grande apostasia está dizendo que o amor e a fé, no final dos tempos, antes da segunda volta de Cristo, iria se esfriar. É por isso, meus irmãos, que nós olhamos para a Europa, que se declara pós-cristã, em alguns se declaram pós-religiosos. Não tem surpresa nisso, é a profecia se cumprindo, é a apostasia se espalhando pela terra. Nós olhamos para as Américas, onde nós estamos, o índice de liberalismo, de superficialidade, de nominalismo, é um negócio assustador. Faz parte dessa apostasia que vai se espalhando pela terra, o amor se esfriando, a fé minguando. Não é para a gente ficar surpreso nem triste, é para a gente reagir a isso, não deixar ser tomados por esta apostasia, mas ter em nosso coração: a palavra está se cumprindo, Jesus vai voltar. Amém. E a nossa esperança tem que ser essa: Jesus vai voltar. Versículo 14 diz:
e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. É certo que falta ainda muitos povos, muitas nações, muitos lugares para o evangelho ser pregado, devidamente pregado. Mas é certo também que nas últimas décadas o evangelho se espalhou por lugares impensáveis da face da terra. Um grande avivamento missionário está acontecendo nesse tempo. Às vezes nem sempre ouvimos dele, mas Deus ele está fazendo com que a sua palavra alcance lugares tão distantes, a ponto de, em uma aldeia longínqua da Amazônia brasileira, distante da cidade mais distante, no interior do interior da floresta, onde o evangelho não havia sido pregado, onde Jesus não era conhecido, quando um ancião daquela aldeia sente um terremoto, a palavra que sai do seu coração é Jesus. Como pode ser isso? Porque o evangelho está se espalhando por toda a face da terra. Muitos tentando impedir, mas a palavra do Senhor está se cumprindo. Versículo 15 diz então que virá o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel. É aquele que João chama de anticristo, e que Paulo chama de o iníquo, o filho da iniquidade. O texto está dizendo que essa apostasia se espalha e chegará um momento em que a batalha, a tribulação será intensa contra o povo de Deus, e levantará um que se oporá a Cristo, ou tentará se passar por Cristo. É o que João quer dizer com o anticristo. Aquele que se levanta para se opor, ou para se fazer igual a Cristo, e enganar a muitos, conforme o versículo 22. E o texto diz que por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. E o versículo 27, chega então o desfecho. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Versículo 29 diz que em seguida a tribulação daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Meus irmãos, esta é a nossa esperança. A nossa esperança não pode estar limitada às coisas dessa vida. A nossa esperança em Cristo tem que estar projetada para o porvir, para esse dia glorioso, esse dia quando as mentes mais inteligentes de Hollywood nunca conseguiram projetar com o grau necessário de detalhes, como será, como acontecerá, nem nós conseguimos imaginar, mas nós podemos ter esse vislumbre das Escrituras, quando as nuvens vão se rasgar, o céu vai se abrir. Paulo diz que será ouvida a voz do arcanjo, a trombeta vai soar, não é uma trombetinha, é um som de trombeta que se alastará por toda a terra, por todo o planeta, por toda a humanidade, e todo ouvido ouvirá, e todos serão levados diante da terra para se encontrar com Cristo. Diz o texto que os vivos serão arrebatados, antes disso os mortos ressuscitarão, e nós estaremos diante do Cordeiro, do glorioso Cordeiro, que antes tinha vindo como menino pobre e desprezado, nascido na manjedoura, criado na Galileia, mas agora vem como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o juiz de toda a terra, e assentará no trono para julgar. E naquele dia glorioso, quando nos encontrarmos com Cristo, todos ressuscitarão. Os que morreram em Cristo e os que morreram sem Cristo. E todos estarão diante do trono do grande juiz de toda a terra, de Jesus. E naquele trono o julgamento não será feito com base em testemunhas de acusação. O julgamento não será feito com base na perícia da polícia, no levantamento, na investigação. O julgamento será feito com base
na onisciência do eterno Deus. Será feito com base nos olhos de fogo que penetra e enxerga o nosso coração. Os acusados, os julgados não poderão dar desculpas esfarrapadas, porque o eterno, onisciente, tem registrado no seu HD eterno todos os detalhes da vida de todo mundo. Não tem como se excusar. E o texto diz então que todos serão julgados naquele dia. Daniel fala que alguns ressuscitarão para a vida, outros ressuscitarão para a condenação, para a morte. E naquele dia glorioso e terrível, os eleitos de Deus serão acolhidos no seio eterno de Deus. E aqueles que não tiveram a caminhada com Cristo serão lançados no terrível lago de fogo. Capítulo 25, Jesus fala sobre isso. Versículo 31 diz que quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Versículo 41. Então o rei, não o menino da manjedoura, mas o rei, que é o mesmo menino da manjedoura, mas agora na figura de rei e juiz de toda a terra, dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E assim como Hollywood nunca conseguiu fazer um filme com os detalhes necessários acerca da volta de Cristo, Hollywood nunca conseguiu produzir o horror do inferno, do lago de fogo. As escrituras sagradas dizem, próprio Jesus, ele fala desse fogo eterno, que é preparado para o diabo e os seus anjos. Não é um fogo que se apaga, é um fogo eterno, é um sofrimento sem fim. Lá em Apocalipse fala que nesse lago de fogo e enxofre, as pessoas ali serão atormentadas de dia e de noite. Sofrerão sofrimento físico, fisicamente serão molestadas. Fisicamente. Jesus, lá em Marcos, fala do inferno como uma fornalha acesa e diz que ali haverá choro e ranger de dentes. É um sofrimento emocional. Será emocionalmente fustigados, fisicamente atormentados e emocionalmente fustigados. Um sofrimento físico e emocional. Diz também que ali no inferno não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Significa que ali não tem morte. Ali é o lugar onde o infeliz desejará como nada morrer, mas não conseguirá. Talvez subirá em um lugar alto e pulará lá de cima, se quebrará todo, mas com a dor não virá morte. Apenas trará pior sofrimento. Esse é o cenário do inferno traçado pelas Escrituras Sagradas. E o pior está em 2 Tessalonicenses 1,9, onde diz que estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. O maior horror do inferno não vai ser a dor física nem a dor emocional. O maior horror do inferno não vai ser a tormenta. O maior horror do inferno é aquela pessoa arrependida tardiamente, entendendo que poderia estar diante da face do eterno e que jamais, por toda a eternidade, terá a chance de ver o Criador. Ei, você que talvez me assiste online em casa, ou você que está aqui nesse templo, e que brinca com as coisas sérias, que vive em cima do muro, que você que escolhe os textos da Sagrada Escritura para crer e despreza outros, coloca outros em segundo plano como se não fossem verdadeiros, como não se fossem importantes. Se você crê no céu, você precisa necessariamente crer no inferno. Você precisa entender que o inferno é o lugar dos terrores dos terrores. Não há nada que você possa comparar nessa terra. Aliás, Franz Schaeffer dizia que o sofrimento do inferno
incomparavelmente maior do que o pior sofrimento dessa terra. Vou repetir. O sofrimento do inferno é incomparavelmente maior do que o pior sofrimento dessa terra. Da mesma forma que ele afirmava que o gozo do céu é incomparavelmente melhor do que a maior alegria desta terra. Significa, não troque Jesus, não abandone o evangelho por causa do sofrimento, por causa da decepção, às vezes com uma igreja, às vezes com um pastor, às vezes com um crente, às vezes com você mesmo que pediu uma coisa e não recebeu, ficou chateadinho, fez beicinho e deixou a igreja, deixou Cristo. Não troque o evangelho por causa de um sofrimento passageiro, porque o sofrimento do inferno é incomparavelmente maior do que o pior sofrimento dessa terra. E da mesma forma, não deixe Cristo, não troque Cristo, não troque o evangelho por uma alegria passageira, porque a alegria do céu é incomparavelmente maior do que a melhor alegria dessa terra. Amém. E da mesma forma que aqueles perdidos serão lançados no horror do inferno, o texto diz que os eleitos de Cristo, salvos em Cristo Jesus, serão acolhidos na gloriosa salvação, novo céu e nova terra, morada de Deus. Versículo 34 do capítulo 25. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Pedro diz: nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra nos quais habitam a justiça. Os novos céus e a nova terra devem ser o foco da nossa esperança. Se você entender que não existe gozo maior do que o que você vai ter naquele lugar, você terá melhores condições de enfrentar o sofrimento. Se você entender que não haverá gozo maior do que naquele lugar, no dia mau você tem melhores condições emocionais até de perseverar. Amém. Se você entender que os mortos em Cristo ressuscitarão, você vai lidar com a morte do seu parente, do ente querido, de forma diferente. Você vai chorar, vai derramar a lágrima, vai viver o luto, vai sentir a dor, mas com esperança. Amém. Eu tenho a viva esperança de naquele dia glorioso reencontrar com meu Pai, que morreu aos 91 anos de idade em Cristo Jesus. E não vou reencontrar com Ele fragilizado como Ele estava nos últimos 10 anos. Eu vou encontrar com Ele em um corpo glorificado, vivendo um estado de gozo e de glória. Eu tenho a firme esperança de naquele dia conhecer, ver e conviver com os nossos 3 filhos que perdemos, Elisângela e eu, com 6 meses de gestação. Mas eu creio piamente que ali eu conhecerei e conviverei com os meus 3 filhos. Essa é a bendita esperança do crente. Essa é a bendita esperança que é a âncora da nossa alma. Se você crê nisso, você lida com a morte de forma diferente, você lida com o sofrimento de forma diferente, você lida com a perda de forma diferente, você lida com as suas crises emocionais de forma diferente, porque a sua esperança em Cristo não está limitada a esta vida. Não sabemos exatamente como será lá, mas temos uns vislumbres das Escrituras. Isaías capítulo 11 diz que os novos céus e nova terra é onde o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto com o cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E João, na sua revelação de Apocalipse, escreveu: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo.
Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Viva esta esperança, porque se a nossa esperança em Cristo estiver limitada às coisas desta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Eu creio que podemos fazer a afirmação contrária também. Se a nossa esperança em Cristo não estiver limitada às coisas desta vida, nós seremos as pessoas mais felizes deste mundo. Louvado seja Deus. Vamos orar. Espírito Santo, eu peço que o Senhor introjete no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs essa bendita esperança da glória do Senhor. Eu oro para que o Senhor encha a alma daquele que está abatido de nova esperança, independente da dor, independente da luta, independente do sofrimento, da decepção, do fracasso. Encha os nossos corações dessa esperança gloriosa do porvir. Eu oro, Deus, por aquele que nos assiste com ideias de morte, aquele que já pensou em suicídio por não aguentar ou pensar que não aguenta o sofrimento da vida, aquele que não tem coragem de planejar o seu suicídio, mas deseja: se eu morresse. Enche o seu coração de esperança, em nome de Jesus.